Crentes em Jesus, povo do ITM, chegamos às chamadas cartas pastorais, epístolas pastorais paulinas. Primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e carta de Paulo a Tito. As três cartas, então, formam um grupo, um bloco muito homogêneo, onde tem uma temática central que é trazer essa análise pastoral. Tá? Não que as outras cartas paulinas não sirvam de instrução pastoral ministerial, não é isso. Assim como as epístolas chamadas da prisão, isso tem também o seu viés pastoral. Inclusive, nós nos utilizamos muito dos materiais paulinos para a nossa questão ministerial, para ministração de ceia, para resoluções de problemas de conflitos em relação à divisão na igreja, para ensino sobre dons espirituais, enfim, o material paulino é muito utilizado por nós na administração eclesiástica, na manutenção do ministério, na condução eclesiástica, na condução das igrejas. Tá? Então, esse bloco, a gente precisa destacar que tem essa questão pastoral. Lembrando, trazendo a memória mais uma vez para você, utilizando a repetição como um dos melhores métodos de aprendizagem. Cartas pastorais. Primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, ok? E a carta de Paulo a Tito. Timóteo, tudo que indica, esteve à frente da igreja ali de Éfeso, tá? Foi filho na fé de Paulo, a gente usa essa expressão, filho na fé. Assim como Tito. Tito era de família pagã e é convertido por Paulo. Gálatas capítulo 1, logo no início ali, fala sobre isso, sobre o seu legado também ali em Corinto, na igreja de Corinto. Essa carta paulina traz então como mentalidade a preocupação central destas três cartas é garantir, a gente pode colocar assim, as igrejas como uma instituição, para que elas venham a conservar o verdadeiro ensino tradicional dos apóstolos, no caso ali de Paulo, mas o ensino apostólico. Essa chamada ortodoxia, né, essa doutrina correta que vem provocada aí, produzida pelo Espírito Santo. Nas nossas aulas, talvez na primeira aula lá sobre as epístolas paulinas, nós fizemos um resumão de uma estrutura, né? A gente colocou ali o remetente, lembrando até da ideia de cartas mais antigos aí que enviavam carta, né? De um lado do envelope vem lá remetente e o seu CEP, você colocava seu nome, seu endereço, tal, CEP. Virando o envelope tinha lá o famoso destinatário, para quem, né? Aos cuidados de fulano de tal, para fulano de tal, e o CEP também o endereço dessa pessoa. A estrutura das cartas pastorais também tem isso. Você vê ali saudação, ele começa a descrever já os falsos mestres, fala sobre Timóteo, sobre oração. Você vê que são situações, no caso das pastorais, de atitudes ou de ações muito mais práticas e diretas. Homens, mulheres, o ministério cristão, como tratar as viúvas, como tratar a questão dos anciãos, dos responsáveis, escravos, patrões, reconciliação, recomendações, falsos mestres, enfim, toda uma questão muito mais prática, você consegue separar mais claramente cada conceito. Entrando propriamente dito na carta, começando pela primeira carta de Paulo a Timóteo, você percebe, depois da introdução, depois de ele se apresentar, né, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enfim, ele diz no versículo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, como te recomendei quando partia para a Macedônia, está falando para Timóteo, obviamente, fica em Éfeso para avisar alguns que não ensinem doutrinas estranhas. Você vê que é uma situação bem prática, não está numa questão mais assim, no sentido conceitual, espiritual, do tipo, persevere, ore, seja firme, confie em Deus, que são situações importantes, obviamente, mas não tão diretas, práticas, pragmáticas. Aquele é mais direto. Olha só, vá para Éfeso, fique em Éfeso, faça isso, faça aquilo. Nesse caso, Paulo começa a bater, né, com aspas ali, na questão dos falsos mestres. Ele diz assim, ó, que não ensinem doutrinas estranhas, nem se dediquem a fábulas e genealogias intermináveis que favorecem as controvérsias e não o plano de Deus que se baseia na fé. Às vezes a teologia ou o conhecimento, e a gente culpa o conhecimento ou a teologia, mas não tem a ver com o conhecimento nem com a teologia, tem a ver com quem recebe, com quem o administra. Às vezes nós recebemos muita informação ou entendemos sermos dotados de muita informação e utilizamos isso para um ambiente completamente contrário ou contraditório à fé. Você utilizar todo o seu suposto conhecimento para discórdia, para discussão, confundir posicionamento com arrogância. Tem gente que confunde se posicionar com ser ignorante. Tem gente que confunde ser verdadeiro com ser mal educado, né? São coisas bem distintas. E Paulo fala, olha só, são falsos mestres. Interessante que ele não diz que não são mestres.
mas a abertura sobre isso, a abordagem, até no subtítulo, é de falsos mestres, ou seja, eles têm competência, mas eles se dedicam, eles ensinam, mas a doutrina deles é o que? Uma doutrina estranha. Eles se dedicam, mas se dedicam a fábulas, sabe, genealogias intermináveis, pessoas que estão mais preocupadas em discussões dos versículos, não, porque fulano gerou fulano, porque tem um erro de contagem aqui em Gênesis, porque a genealogia não está certa, porque como que pode de Adão e Eva vir a humanidade, enfim, se preocupa mais com contradições, com discussões inúteis que não levam a nada, que supostamente trazem ali para ele, pelo menos para a pessoa, a ideia de que ele está destilando conhecimento, derramando sabedoria, quando na verdade ele está trazendo questões intermináveis que favorecem mais controvérsias do que o plano de Deus que se baseia na fé e não na intelectualidade. Isso é uma reflexão importante para você. Se todas as suas discussões, ou ainda abordagens, ou comentários, ou conversas, todas, ou a grande maioria delas, seja em casa, seja no seminário, seja com o grupo da igreja, seja com alguns amigos, enfim, ela descamba, ela caminha ali para uma ideia de controvérsia e discussão sempre, e não para um plano da fé que há em Cristo Jesus. Isso é um reflexo importante para a gente ter, se toda a nossa fé, ou toda a nossa estrutura em Deus se baseia de fato na fé que há em Cristo Jesus, ou num ambiente de discórdia e controvérsia, porque o objetivo dessa exortação que ele está fazendo é um amor que brote de um coração limpo, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Nós temos ambientes de fé, mas uma fé fingida. Sabe, um super crente, uma pessoa que aparentemente tem uma fé, mas uma fé que na prática caminha para uma ideia de discórdia, para uma ideia de controvérsia. Não é você não se posicionar, não é você concordar com tudo para não entrar em discussão. Não é isso que nós estamos dizendo, nem de Paulo, longe do que Paulo está dizendo para Timóteo, seu filho na fé, ali, um líder da igreja, não é isso. Mas ele está orientando pastoralmente, dizendo, olha só, você precisa discipular realmente, você precisa corrigir, admoestar essas pessoas que têm se colocado como mestres, mas trazendo um ensino que a essência dele é controvérsia, discussão e não uma boa consciência da fé. Ao desviar-se dele, alguns se perderam em vãos discursos. O problema nunca foi o discurso, a filosofia, mas as vãs filosofias, os vãos discursos, pretendendo ser doutores da lei, sem saber o que dizem, nem entender o que dogmatizam, o que transforma em doutrina. Tem a pretensão de serem doutores da lei. Quando a gente olha para as páginas do Evangelho, a gente vê que o fato de ser doutor da lei por si só não era uma questão pecadora, uma questão pecaminosa, uma questão diabólica. Nossa, não pode conhecer a palavra, ou conhecer o Evangelho, ou se entender, ali no caso de ser doutor da lei, né, o Antigo Testamento, principalmente a instrução, a Torá, nunca foi a problemática. A problemática é como se administrava esse conhecimento. Se esse conhecimento servia para você olhar de cima para baixo para as pessoas, servia para você bater no peito e se achar o cara enquanto os outros eram tão somente os outros, isso nunca foi de Deus, isso nunca foi brotado, gerado por uma fé supostamente genuína. E olha o que interessante que Paulo vai falar sobre a questão da lei, para que serve. Ele vai dizer assim, versículo 8, né? Consta-nos que a lei é boa desde que seja tomada como lei. Ele vai dizer, reconhecendo que a lei não se destina aos honrados, mas aos rebeldes, insubmissos, ímpios, pecadores, irreligiosos, profanadores, patricidas, matricidas, assassinos. O que ele está dizendo? A lei, na verdade, não existe para dizer para você assim, ó, você, legal, você vai ganhar uma estrelinha, tá? Você está muito bem obediente. Não existe lei que diga isso. Não tem um artigo na lei que diz assim, você é honesto, parabéns, artigo 2º. Não. A lei diz, olha, você não pode matar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A lei, ela delimita, ela traz o limite para que haja uma civilidade, obviamente. Ele vai dizer assim, em harmonia com a boa notícia de Deus glorioso e bem-aventurado que me foi confiada. Dou graças a Cristo, Jesus, nosso Senhor, versículo 12, que apesar de eu anteriormente ser blasfemo, perseguidor, insolente, Ele, Deus, a sua graça, me fortaleceu e confiou em mim e me tomou para seu serviço. Teve compaixão de mim, ou seja, não tem meritocracia nisso. É compaixão e graça para seu serviço. Confiou em mim, no sentido da compaixão, porque eu fazia por ignorância, completamente falta de fé. O Senhor, nosso Deus, então, me deu uma graça abundante com a fé e o amor de Cristo Jesus. Essa mensagem merece confiança e é digna de ser aceita sem reservas. Qual a mensagem? Está no versículo número 15. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro, ou eu sou o principal, dependendo da sua tradução. 1 Timóteo,
capítulo 1, versículo 15. Você precisa gravar esse versículo no seu coração, não apenas como decoreba, mas compreensão. Sempre quando você for ter um surto de se desviar para uma soberba, para uma arrogância, compreender que essa mensagem é digna e deve ser lembrada. Qual a mensagem? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, aí batendo no peito, sim, eu sou o primeiro, o principal. Se compreender, se enxergar como pecador em Cristo Jesus, um pecador redimido, salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, mas sim alguém que essencialmente perdeu aquela imagem e semelhança, e por isso a necessidade do novo nascimento, e esse novo nascimento, essa salvação que acontece mediante a graça, através da fé por Cristo Jesus. Ele diz, mas Cristo Jesus teve compaixão de mim, para começar comigo a mostrar toda a sua paciência, dando exemplo aos que haveriam de crer e conseguir vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao Deus único, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ele vai e entra na parte mais prática de instrução e diz, Timóteo, eu estou confiando a você essa instrução. Filho meu, de acordo com o que falaram antes de ti alguns profetas, para que você combata o bom combate com fé. Perceba, começaram aqui as orientações mais práticas. Timóteo, que você combata o bom combate com fé, que você persevere, que você tenha boa consciência, que você não abandone essa essência. Aí, tá? Como alguns fizeram, ele cita, Paulo nomina, traz aqui, entre eles encontramos Himeneu e Alexandre, eu os entreguei a Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. Não é no sentido de desistir das pessoas, mas Paulo manifesta aqui a ideia de que houve insistência e perseverança para que acontecesse mudança. Eles não quiseram mudar. A gente não pode, nem deve desistir de ninguém. Mas não tem como a gente continuar caminhando com pessoas que não querem mudar. Isso é um alerta muito interessante, uma linha bem tênue, um equilíbrio que só você pode perceber dentro do seu ministério, dentro da sua caminhada com Deus. Para a gente avançar aqui, fazer um resumão aí, capítulo 2 ele vai falar sobre oração, tá? Ele diz, em primeiro lugar, recomendo que vocês ofereçam súplicas, pedidos, intercessões. Paulo não está fazendo aqui uma teologia, uma sistematização da teologia da oração, dizendo que existem orações que são súplicas, orações que são ações de graça, intercessões. É claro que você intercede, você faz ação, né, ou ações de graças, enfim. Mas Paulo está dizendo, resumo, é que vocês orem, que vocês perseverem em oração, orando pelas autoridades, para que a gente possa viver de forma boa, agradável, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Há somente um Deus, se há somente um Deus que controla e coordena todas as coisas, nós precisamos dar testemunho oportuno sobre isso. E ele entra em situações mais práticas, por exemplo, a partir do versículo 8, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero que os homens, em qualquer lugar, orem elevando as mãos puras, livres de ira e de discórdia. Aqui homem não é no sentido genérico, não é no sentido de gênero comum, né? Homem, mulher, ser humano, não. Homem, ser humano, homem, masculino, porque ele está separando, ele vai no versículo 9 e diz da mesma forma, as mulheres vistam-se decentemente. Perceba que por mais que seja uma questão prática, é uma questão prática muito subjetiva da sua compreensão em Deus. Porque o que é se vestir decentemente? Tá? Sabe aquela frasezinha que as pessoas usam assim, de se o teu coração não te condena, que é versículo bíblico, mas colocado de forma isolada, cria um problemaço, porque tem coração de gente aí que não condena nada. Tem coração de gente que não condena idolatria, fornicação, adultério, enfim. Tá? A Bíblia não vai determinar o tamanho do biquíni, ou se é para se usar biquíni ou maior. A Bíblia não determina isso, de forma alguma. Tá? Então isso significa que a gente pode fazer o que quiser? Não, significa que existem situações práticas que dependem do seu grau de relacionamento com Deus. O que é ter uma roupa, uma vestimenta que seja decente? Algumas regras práticas é o famoso olhar-se no espelho antes de sair de casa. Porém, a gente sabe que isso tem um grande problema, porque tem gente que não tem a mínima noção do ridículo, certo? E quando a gente está dizendo ridículo, então estamos entrando aqui em questões estéticas, do tipo de tecido da roupa, se é cara, se é barata, se é de marca, não de grife, nada disso. É no sentido de se entender eu como templo do Espírito Santo. Acho que essa é uma regra importante, um bom caminho aí entre homem e mulher. É você se entender o seguinte, imagine você chegando na sua igreja, tá? Entrando ali no templo, e no culto de domingo, você chegando, entrando na igreja, vendo tudo sujo, um monte de lixo jogado no chão, banco furado, o som não está funcionando, você vai pro banheiro, está tudo imundo. Você se sentiria muito mal, certamente, dificilmente conseguiria ficar naquele ambiente. Isso está falando de alvenaria, né? Parede.
Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus vai dizer assim, o meu reino não é desse mundo, não dirão ele aqui, ele ali, o meu reino está dentro de vocês. Nós nos entendemos por fé, graça e misericórdia, templo do Espírito Santo. E a pergunta é, não para mim, ou não eu fazendo para você, mas para que você responda para você, para Deus, você na condição de templo do Espírito Santo, como você está? O Espírito Santo de Deus pode habitar em você, literalmente? Há um ambiente de sujeira, um ambiente de imundícia, um ambiente onde nada funciona, ou um ambiente onde o Espírito Santo, não de forma meritocrática, obviamente, mas por graça e misericórdia, mas mesmo assim ele pode encontrar aí habitação. Isso tem a ver com decência. Não apenas com a roupa, porque a roupa é o exterior daquilo que já está dentro de mim, certo? Eu exteriorizo aquilo que eu entendo por correto. Sabe aquela frasezinha também assim? Já deve ter visto em algum lugar, alguns crentes lá no Afeganistão. Aqui não acontece não, graças a Deus. Ninguém me julga, ou quem me julga é Deus, ou só Deus pode me julgar. Trazendo aquela ideia de quem sabe da minha vida é Jesus, eu e Deus. Isso não existe, né? Não tem como, se você não ama o próximo que você está vendo, quanto mais a Deus que você não vê. Então, essa aí é uma completa lenda de que quem sabe da minha vida é Deus. Você precisa manifestar, sim, uma ideia de que você serve a Jesus Cristo. E a sua roupa, a sua imagem precisa caminhar junto com o seu discurso. E a sua roupa também é. Imagina, né? Se você vai para um trabalho, por exemplo, existe um uniforme, você segue aquele padrão. Se você vai para uma cerimônia de casamento, vem lá no convite, a forma como você tem que se apresentar, não tem lá? E tanto vem que quando você está num casamento e você enxerga 2 ou 3 ou uma meia dúzia de 10 ali, né, que não estão cumprindo aquilo que estava no convite, automaticamente as pessoas olham. Já percebeu isso? As pessoas olham assim e falam, caramba, o cara tá de bermuda no casamento. O fulano tá de, sei lá, né, de camiseta no casamento, mas estava escrito lá, traje, esporte fino, isso, aquilo, porque foge ao padrão. Não é uma questão totalmente pessoal, é que foge ao padrão. E o padrão do céu é andar com decência, com modéstia, com sobriedade. É óbvio que existem questões aqui que são questões mais culturais específicas, uma questão das tranças, pérolas, vestes luxuosas. Há um comparativo aqui, também que vai entrar na questão do cabelo maior, raspar cabelo, tudo isso, que entra uma questão prática específica das prostitutas cultuais que existiam. Mulheres que se vestiam de forma muito exuberante, que o objetivo era a questão de manifestar-se assim, ó, sou prostituta cultual e prostituta num ambiente normal que você conhece até em 2020 aqui. Então, para existir esse diferencial numa questão cultural específica, Paulo orienta Timóteo, para que Timóteo oriente ali, né, as irmãs que estavam ali pastoreando para que se vistam com ordem e com decência, e ele delimita, ele entende, tá, o que é ordem e decência de forma mais prática para aquele momento específico. Agora, você precisa entender em Deus se o argumento principal da sua vida, da sua existência, é ter uma veste luxuosa ou um coração luxuoso em Deus, certo? O que importa mais se é capa ou se é conteúdo. A Bíblia não está dizendo que você não pode, não deve se arrumar, se sentir bem, bonita ali em Deus, para o seu marido, enfim, nada disso. A Bíblia não é contrária a isso, não é contrária que você use maquiagem, que você se arrume, que você tenha um bom vestido, uma boa roupa, uma boa calça, enfim, uma roupa que você quiser ter, mas que seja ordem e decência, que o principal da sua vida não seja a roupa, né? Que o destaque principal não seja isso. Ele vai dizer, literalmente, dentro desse contexto mais cultural, o texto é bem duro, porque fala para a mulher aprender em silêncio, aquela coisa toda, mas aí é esse ambiente cultural das mulheres que falavam alto, e quais eram as mulheres que falavam alto, que falavam, que se exaltavam e que estavam sempre à frente? As prostitutas cultuais. Para uma preservação do ambiente, então, para uma preservação até da figura da santidade da imagem da própria mulher, Paulo faz esse diferencial. Obviamente isso não tem a ver com a gente, uma vez que hoje nós temos pastoras e por aí vai, tá? A partir do capítulo número 3, tentando avançar aqui, tentando ser objetivo, Paulo vai falar sobre quem deseja o episcopado, quem deseja o ministério, ser bispo, naquele sentido, boa coisa deseja, né? Isso é uma reflexão para nós hoje ainda, se muita gente se questiona se vale a pena ainda buscar o ministério. Na verdade, não é uma busca pelo ministério, mas o ministério que te busca, Jesus que te escolhe, uma vez que o ministério muitas das vezes está tão mal falado, mal propagado, defendido, né? As pessoas que buscam enriquecimento no ministério, pessoas que buscam fama no ministério, mas a gente precisa acreditar ainda na palavra atual de Deus, a poderosa e verdadeira palavra de Deus, mais atual do que o Jornal de Amanhã, como dizia Billy Graham. Ele então afirma categoricamente no capítulo 3, aqui está uma norma que merece crédito. Se alguém aspira ao episcopado, deseja uma obra importante por isso, porém, por ser muito importante, ele diz, o bispo deve ser irreprovável, fiel à sua mulher, sóbrio, modesto, cortês, hospitaleiro, bom mestre.
não beberrão nem briguento, mas amável, pacífico. E aí, muito importante, deve governar, versículo 4, sua família com acerto, mantendo os filhos submissos com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como se ocupará da igreja de Deus? Quantos casos você conhece certamente, não precisa nominar aí, mas de pessoas que são uma coisa maravilhosa dentro do ambiente eclesiástico, mas que confundem uma agenda de ativismo gospel, ativismo evangélico, com uma prática ministerial de fé. Pessoas que colocam de lado completamente a família, entendendo isso como um sacrifício para a obra de Deus, esquecendo que melhor é obedecer do que sacrificar e que esse sacrifício em nada tem a ver com o reino de Deus. Às vezes é um sacrifício muito pessoal, de exaltação, onde a pessoa está completamente perdida ali, achando que ela precisa viver 24 horas por dia a igreja, alvenaria, templo, igreja local, confundindo isso com o reino de Deus. Né? E a família vai ficando de lado, os filhos vão ficando de lado, a esposa vai ficando de lado, ou no caso, o contrário também, o esposo ficando de lado, porque a esposa está domingo de manhã na igreja, de tarde, de noite, tem ensaio, tem reunião, tem café amargo, tem jejum, tem consagração, tem tudo, trazendo a ideia de que tem que buscar a Deus e entendendo que isso é buscar a Deus enquanto a sua família está ficando de lado. Paulo fala, você precisa primeiro saber governar a sua casa, porque se você não consegue governar a sua família, quem é você para governar a chamada igreja de Deus? E por isso ele diz, não seja recém-convertido, para que não se envaideça e incorra na condenação do diabo, porque é muito mais fácil, naquele primeiro amor e novo convertido, se achando alguma coisa ali, e aí as pessoas começam a elogiar, tapinha nas costas, nossa, que a sua mensagem é muito boa, nossa, que a sua pregação é muito boa, porque a sua aula, porque a forma como você pastoreia, como você discipula. E aí, se você for um novo convertido, pode se perder nesse caminho aí da soberba, enfim, se achar alguma coisa. É conveniente, então, que a gente esteja em Deus para que a gente não caia no descrédito. Você formar, fazer um nome ali em Deus, dentro da obra de Deus, né? Não entrando em questões meritocráticas, mas sim ter um nome respeitado, ser alguém conhecido, não no sentido de placas, mas no sentido de, não, fulano de tal é servo de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Isso requer muito tempo, né? Requer tempo, preparo, graça, misericórdia de Deus. Perder isso é muito fácil. Uma simples mensagem de WhatsApp mal resolvida, mal cortada do início ali, uma simples falta de prudência joga por terra tudo isso. E recuperar esse nome é algo quase que impossível, né? Não é impossível para Deus, mas muito difícil. Fazer um nome, então, com essas aspas aí, é muito difícil, perder é muito fácil, recuperar é quase impossível, por isso, sejamos prudentes em Deus. Ele entra em umas questões práticas. Atos capítulo 6 fala sobre os diáconos, a instituição diaconal, e aqui em Timóteo, 1 Timóteo 3,8, ele fala sobre os diáconos de forma mais prática, ali, que igualmente os diáconos sejam dignos, não de dupla palavra, não dada bebedeira, nem um lucro vergonhoso, devem conservar então a consciência limpa e o mistério da fé, e também devem ser provados primeiro, e se forem achados irrepreensíveis, então que exerçam o ministério. Ninguém nasce, ninguém vira líder, ninguém vira diácono, ninguém ascende, né? Ali ao ministério da noite para o dia, não deveria ser assim, pelo menos, independente do argumento que se use na igreja, da necessidade disso, daquilo, a gente precisa entender que há um tempo do preparo, ok? Ninguém recebe Jesus hoje, amanhã já está dando um testemunho, no dia seguinte já está pregando, e daqui a, sei lá, uma semana já está subindo e dirigindo uma igreja, então a gente precisa entender exatamente como funciona isso. Eu escrevo isso, embora espere ir visitar, Paulo vai dizer, estou escrevendo, orientando, embora eu espero chegar um dia aí a pessoalmente estar com você, ele diz no versículo número 14, capítulo 3, porém que se eu me atrasar, que você saiba como se comportar na casa de Deus. A partir do capítulo 5, ele entra na parte importante sobre viúvas, tá? Avançando aqui, o capítulo 4 diz que você não trate com dureza o ancião, mas exorta-o como um pai, os jovens como irmãos, as anciãs como mães, as jovens como irmãs, com toda delicadeza. Socorre as viúvas que vivem como viúvas. Tá? Viúva que vive como viúva, dependendo da fé, do cuidado, do amor da igreja, precisam ser cuidadas sim, porque se uma viúva tem filhos ou netos, estes devem aprender primeiro a praticar a piedade familiar e a pagar aos seus pais o que lhes devem. O que é o que deve? O que agrada a Deus. A viúva de verdade, aquela que vive sozinha, tem esperança somente em Deus. Se ela tem esperança somente em Deus e persevera ali orando, suplicando dia e de noite, ela precisa ser de fato cuidada, melhor dizendo, pela igreja. Versículo 17, os anciãos que presidem bem merecem dupla honra, sobretudo se trabalham pregando e ensinando. Paulo fala sobre essa questão de honrar, de pagar mesmo, de sustentar aqueles que vivem do ministério.
contra um ancião, que a gente não venha a aceitar acusação, há um respeito àqueles que são mais idosos, que vivem dentro da casa de Deus. Paulo diz que precisam respeitar essas pessoas. Tá? Capítulo de número 6, ele vai dar recomendações finais, estamos avançando aqui para concluir a primeira carta de Paulo a Timóteo ali. Ele diz: tu, ao contrário, está lá no versículo 11, homem de Deus, foge de tudo isso. O que é o contrário? O que ele está falando para fugir? No início do capítulo 6, ele fala sobre o jugo de escravidão, ele fala sobre aqueles que estão sendo desprezíveis, ele fala sobre aqueles que estão ensinando outra coisa que não é o evangelho, ele fala sobre aqueles que têm brotado inveja, discórdia, discussões intermináveis que fogem completamente à verdade. Ele diz então para Timóteo: você, ao contrário, por ser homem de Deus, foge de tudo isso. Às vezes a gente acha que tem que ir para o combate, para a luta, para a discórdia, defender alguma coisa. É uma linha tênue entre se posicionar e entrar em discussões que são vãs, que são inúteis, onde a pessoa não quer ouvir do outro lado. Tá? Então ele diz: combate o bom combate, combate o nobre combate da fé. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Estamos finalizando. Apega-te à vida eterna, para a qual você foi chamado quando fizeste a tua nobre profissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que dá vida a tudo, de Cristo Jesus, que prestou testemunho diante de Pôncio Pilatos. Ele vai dizer: eu te recomendo que se conserves o mandamento sem mancha, nem repreensão, até que apareça o Senhor, nosso Jesus Cristo, que mostrará então a seu tempo, bem-aventurado, o único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único imortal que habita na luz inacessível, que ninguém viu, nem pode ver. A ele a honra e o poder para sempre ao mundo. E por fim, Paulo não fala só sobre viúvas, só sobre pobres, uma igreja que tinha pessoas também abastadas financeiramente. Ele diz aos ricos deste mundo que você possa recomendar, Timóteo, que eles não se envaideçam, que ponham a sua esperança não em riquezas incertas, mas em Deus, que nos permite desfrutar abundantemente de tudo, que sejam ricos sim, mas de boas obras, generosos e solidários. Assim, e somente assim, acumularão um bom capital para o futuro e alcançarão a vida autêntica. Querido Timóteo, conserva então o depósito, evita a falsidade, evita a minha tradução diz a charlatanice profana e as objeções de uma ciência que é falsa. Alguns professando essa ciência falsa, se afastaram completamente da fé. Mas contigo, que a graça esteja com você. Em nome de Jesus. Amém.